Então tá, boa tarde a todos, galera. Bem-vindos aí à primeira aula de 2021, aula remota, infelizmente, né? Gostaria de deixar aqui uns protocolos aqui para essas aulas, que é, sempre que quiser falar, aperte o botão levante a mão, e aí eu vou parar aqui para vocês darem a opinião de vocês. Mas pode falar à vontade, viu? Aqui vai ser realmente para vocês tirarem as dúvidas como se fosse na sala de aula. Por que que eu estou falando isso aqui? Porque a gente está vivendo uma pandemia e talvez a gente esteja vivendo um novo mundo, tá? Como assim novo mundo? Tem pessoas que estão esperando a gente voltar para o modelo anterior, a gente voltar para a sala de aula e estudar. Mas, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. A gente não sabe quando que isso vai acontecer, tá? A gente depende de várias coisas. A principal delas chama-se vacina, todo mundo sabe disso. Agora, tá bem difícil da vacina chegar para todos. Muita gente está falando aí que a vacinação dos professores está perto. Eu não tenho essa confirmação. E, assim, eu particularmente sou contra. Eu penso que vacinar só os professores não vai resolver o problema. Vai expor toda uma comunidade escolar, através dos alunos, sendo os vetores, que podem levar o vírus para suas casas e seus familiares. Então, minha opinião, já dando minha opinião, eu sou particularmente contra esse tipo de medida. Mas, se me vacinar, eu vou dar minha aula na sala de aula tranquilo, só que eu quero deixar aqui minha opinião, tá? Não vale de nada, mas quero deixar expresso nesse vídeo. Então, esse novo mundo, galera, olha só, a gente ficou um ano todo, passado, 2020, estudando remotamente, de maneira, às vezes, improvisada. Como assim improvisada? A gente foi pego de surpresa. Vocês concordam? A gente foi pego de surpresa. Eu não sabia da aula online, tive que comprar mesa digital, esses negócios. Não... Enfim, minhas aulas, meu ponto de vista, minhas aulas eram uma bosta de aula. Fui estudar, fui tentar melhorar, mas ainda está muito longe de ser uma aula nível presencial. Só que esse ano ninguém foi pego mais de surpresa. A gente já ainda está na pandemia. Então, o que eu quero passar com vocês aí para essa informação? O que eu quero deixar no coração de vocês? De que é preciso que vocês tenham na cabeça que talvez vocês não voltem a estudar esse ano no presencial. Nem ano que vem, e nem ano que vem. Imagina, pessoal, vocês estarem chegando aí aos 17 anos, terminando o ensino médio, sem ter aprendido nada. Para fazer o Enem, um vestibular, um concurso público, a vida de vocês... Gente, eu quero deixar bem claro, um ano sem estudar, um ano com a vida parada sem estudar, talvez prejudique a vida toda de uma pessoa. Agora imagina 2 anos. Então essa primeira aula aqui eu quero reforçar o convite de estar assistindo às aulas online, ao vivo, porque isso aqui vai fazer toda a diferença. Eu criei aqui uma pauta aqui para falar para vocês como que vocês devem estudar em casa, tá? E aí eu quero tocar no primeiro tópico, que é a importância da autonomia. Alguém sabe o que é autonomia? Alguém aí sabe o que é autonomia? Por gentileza, já temos 48 alunos aí, ó. Giovana Lopes disse que não Fazer as sabe. coisas, fazer as coisas só você mesmo? Fazer as Isso aí coisas é quase isso. individualmente, professor? Não é bem isso, não. Tem a ver, ser autodidata, mas tem a ver também com o que você falou. Autonomia é você se responsabilizar pela sua vida, principalmente pelos seus estudos. No caso que eu estou falando aqui. Então, como que seria isso? Antes da pandemia, olha, o professor tinha que cobrar vocês, tinha que olhar o caderno de vocês, porque senão vocês não estudavam. Então havia uma cobrança, vocês concordam que havia uma cobrança do professor em cima de vocês? Havia Sim. uma cobrança.
concordo. Não havia uma cobrança da escola lá, a Cris lá, pentelhando, o Evanilson pentelhando, ligando na casa de aluno? Não havia uma cobrança da escola também? Sim. A família também não ficava cobrando nota, cobra nota de vocês? Sim. Então, agora, pessoal, ninguém tem como fazer mais essas cobranças de vocês. Não dá para eu cobrar. Não dá para a escola cobrar. Não dá para. Então, assim, quem tem que querer alguma coisa, quem tem que buscar fazer essas reflexões é você mesmo, o aluno. É nisso que entra a autonomia. Ó, eu estou, por exemplo, primeira pergunta: será que realmente ano passado eu aprendi alguma coisa de português, de matemática? Ou eu só fiz os formulários por fazer? Então, essas perguntas você tem que começar a responder. Tá, o que eu deixei de aprender ano passado que vai ser importante para mim? O que é importante eu aprender? Então, como que eu faço para aprender? Então, é nesse ponto que eu vou ajudar vocês, é o como. Agora, aprender, colocar na cabeça aí, não tem como não. Agora, a rotina, eu criei uma rotina aqui para vocês, que quem seguir vai ser sucesso. Quem seguir a rotina aqui vai ser só alegria. Mas, eu não tenho como eu cobrar de vocês. O que eu estou querendo dizer? Que provavelmente quem quiser passar direto sem aprender nada, vai passar direto sem aprender nada. Como aconteceu no ano passado. Eu tenho uma lista aqui de todo mundo, as atividades. Teve muita gente que passou sem fazer nenhuma atividade. Tá? Então, isso aí, pessoal, vocês têm que botar a mão na consciência. Porque só quem está sendo prejudicado são vocês. Tá? Eu vou dar um exemplo, para vocês entenderem. Eu tenho uma filhinha que, graças a Deus, ainda não está na idade de ir para a escola. Tá? Mas suponha que ela tivesse. Eu tenho uma filhinha e ela está fazendo alfabetização. E aí, ela no modelo online, como é que vai aprender a ler e escrever com o professor? Não tem como, vai ter que ser eu que vou ensinar, a mãe dela e tal. Mas suponha que por algum motivo especial, ou eu trabalhando demais, não sei, suponha que ela não aprendeu o que ela deveria ter aprendido. Na primeira série já. Minha filha, com 7 anos, 6 anos, ela não tem autonomia para entender que ela não aprendeu. Ela não tem essa idade ainda de entender. Vocês já têm. Então, ela não sabe me dizer se ela aprendeu ou não aprendeu, ou se é importante para ela. Então, nesse caso, eu não posso cobrar isso dela. Sou eu que tenho que tomar a decisão. Qual que seria a decisão a tomar? Eu quero reprovar minha filha. Ah, como assim? Eu quero reprovar minha filha e ela vai ter que aprender tudo que ela não aprendeu no ano passado. Professor, você faria isso? Fácil. Eu faria fácil. Olha, perder um ano de estudo e ter que refazer é muito melhor do que sendo empurrado sem aprender nada. Tá? Agora, na idade de vocês já sabem as coisas que vocês deixaram de aprender. Vocês sabem aonde correr atrás. Vocês não precisam de ninguém para isso. E aí agora, pessoal, o tempo e o espaço da sala de aula mudou. Antes a gente ficava numa sala, preso num espaço físico específico, num tempo específico. Agora mudou. Agora, o tempo é você que faz. Ó, eu tenho um aluno aqui que estuda de meia-noite a 3 da manhã. Estuda mesmo, estuda sério. Não estou falando de brincadeira, não. Eu tenho um aluno que estuda à tarde, eu tenho um aluno que estuda de manhã. Quem faz o tempo agora é você. Né? Então, é preciso o quê? Aí o Cauã está colocando aqui sobre procrastinação. Procrastinar é deixar para fazer, sempre ir adiando o que você deve fazer. Você tem que fazer certas coisas, você vai adiando. Isso é procrastinar. O maior inimigo da procrastinação são dois. Dois aí, ó. Inimigos da procrastinação. É a preguiça e a desorganização. Tá? E quando a preguiça e a desorganização é muito grave, às vezes você tem que procurar ajuda médica, de um psicólogo, para tentar sarar. Tá? Mas quando não é tão grave, dá para você se superar. Mas, cara, a preguiça está em todos nós. Todos nós temos preguiça. Só que o nível da preguiça é o que você tem que saber controlar. Todo dia alguém aqui acorda com uma preguiça. Eu acordo com preguiça normal, tá? Mas essa preguiça ela tem que ter um certo limite. Ela não pode deixar de atrapalhar a sua vida.
A outra coisa é a desorganização. Às vezes você não é preguiçoso, às vezes você acorda cedo, às vezes você até estuda tal, mas você é desorganizado, você não sabe estudar, você, enfim, você começa a ver uma coisa aqui, depois de 10 minutos você está vendo outra, você não. E aí a desorganização também, se dependendo do nível, tem que procurar ajuda médica, tá? De um psicólogo. Mas no geral não precisa, tá? Vamos lá então, vamos falar. Todo mundo entendeu sobre a importância da autonomia aí? Manda no chat. Já temos 57 alunos. Colocam sim aí. Calma aí que passou uma pergunta aqui. Professor, eu tracei uma rotina que de manhã eu estudo conteúdos e à tarde preencho formulário. Na sua visão está certo? Pô, na minha visão não existe certo e errado. Na minha visão, você tem que traçar uma rotina. E isso é importante. Não existe rotina certa e rotina errada. Existe rotina e existe falta de rotina. Então, se você traçar uma rotina, você tem que cumprir com ela todos os dias. Tá? Então, isso que é importante. Eu estudo, por exemplo, matemática todos os dias, 2 horas por dia. Eu pratico exercícios todos os dias, 1 hora por dia. Agora, a minha rotina, ela tem uma certa flexibilidade, mas isso acontece todos os dias. Ah, você não precisa também se engessar, assim, tipo, ao tempo. Você tem que executar, isso que é importante. Galera tá falando sim, 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 entendi, sim, beleza. Todo mundo entendeu o que é autonomia. É uma coisa particular sua. Agora vamos para a rotina aqui. Tá. O que eu quero passar para vocês é um exemplo de uma rotina que eu acho que vocês poderiam seguir. Mas vocês fiquem à vontade para adaptar do jeito que vocês quiserem, tá? Então é o seguinte, para esclarecer, primeira coisa, eu abri mão do Khan Academy esse ano. Isso não quer dizer que você não vá usar, que você não precisa usar, que você não queira usar. O problema ali do Khan Academy é que ele exige muito a autonomia do aluno, justamente o que vocês deixaram a desejar no passado. E eu não estou culpando ninguém, não. A gente tá vivendo a pandemia, psicologicamente abalado, tá? Não estou culpando ninguém. Mas o Khan Academy foi muito bom para alguns alunos. Mas a grande maioria não entendeu qual era a sacada ali. Você tinha que assistir às aulas, você tinha que fazer as atividades, para depois fazer as avaliativas. E por causa do sistema ser enfim, eu não estou reclamando do sistema, ele é perfeito. Tanto que fora do Brasil, a maioria dos estudantes estão usando ele. Só que para minha consciência, eu acho que não atingiu a maioria. E aí eu falei, cara, não atingiu a maioria, então eu vou ter que mudar minha estratégia. Porém, quem quiser continuar usando o Khan Academy, para os seus estudos particulares, lá tem português, tem matemática, tem física, tem ciências, pode usar à vontade. Eu vou continuar acompanhando ali vocês tal. Mas assim, para título de avaliação não vai funcionar não, tá? A Cauane tá falando aqui, foi maravilhoso o Khan Academy, no começo eu não entendia. Pois é, eu acho que foi isso. Muita gente não conseguiu entender no começo e poucos insistiram. A Cauane insistiu. Aí ela começou a entender como é que funciona, mas a maioria não conseguiu passar da primeira fase, onde a pessoa não estava entendendo nada. Muita gente me reclamou sobre fazer o Khan Academy pelo celular, porque lá tinha algumas atividades que exigia realmente, tinha uma certa dificuldade de fazer pelo celular. Outras pessoas reclamaram, mas é porque não sabiam ler o enunciado, que às vezes tinha que marcar 2 alternativas, enfim. É uma alternativa. A Wani Ricard, acho que eu falei certo, está perguntando o que é a Khan Academy. Khan Academy é um site, uma plataforma de estudos gratuita no Mundial, e a gente usou ela no passado, viu, Anne? Aí, como você é aluna nova, depois eu te mostro aí uma outra aula particular, depois da aula, mas aí eu não vou entrar mais em detalhe porque eu não vou usar esse ano, tá? Mas se você quiser usar depois, fica à vontade, é muito da hora, tá? Mas enfim, já esclareci a questão do Khan Academy. Agora vamos falar para a nossa rotina. Como é que vai funcionar? Essa semana, ela foi especial, chama Semana Zero, Semana de Acolhimento. E eram 2 semanas. Então eu tive aqui o privilégio de fazer uma sacadinha com vocês aí. O que eu fiz? Eu postei um material lá, e eu chamei de material de apoio.
tá? E aí, eu escrevi assim, ó, a atividade de apoio deve ser feita no caderno. A explicação será dada através das aulas, não perca. Só isso. E aí, qual foi a grande dúvida que surgiu? Professor, é para enviar? É para mandar foto? E aí ficou aquela agonia, porque eu coloquei como atividade, né? Eu mandei foto, a galera aí falando. Ah, por que eu fiz isso? Porque olha só, na reunião, uns professores me alertaram o seguinte: quando você coloca só material lá na sala de aula, o aluno não recebe a notificação. E a maioria dos alunos na sala de aula, eles não olham o material. Eles só olham a atividade que é para fazer. E aí eles me deram a seguinte dica: tudo que você for postar, se você for postar um vídeo, se você for postar um material de apoio, coloque como atividade, porque e coloca um prazo, que aí ele vai receber a notificação. E aí o que eu fiz? Eu postei só o material de apoio e deixei para postar atividade hoje, depois dessa aula, tá? Por quê? Porque eu queria ver vocês estudando sem se preocupar com nota. Porque isso tem a ver com a rotina que eu quero passar para vocês. Mas isso não vai acontecer nas outras semanas, tá? Eu fiz só um teste, foi bem legal. Acho que um monte de gente quebrou a cabeça aí. E agora vão ter a oportunidade de mostrar o que aprendeu na atividade que eu vou postar depois dessa aula, tá? Então vamos lá para a rotina. Como é que vai funcionar? Antes, a gente postava atividade toda segunda e acabava na sexta. A escola conversou e uma das estratégias foi, não, cada dia agora vai ter uma atividade postada para o professor, serão em dias diferentes. Então anota aí, matemática ficou o dia da aula para terça-feira. O que isso quer dizer? Toda terça eu vou postar uma atividade da semana. A atividade da semana será nas terças. Qual é o prazo? É uma semana, é a mesma coisa. Então, na segunda da outra semana, na segunda-feira, às 11h59, eu encerro essa atividade. E aí, na terça seguinte, eu posto uma próxima. Tá? Então, baseado nessas datas que a escola deu, qual que é a rotina que eu quero que vocês façam? Eu sempre vou postar um material de apoio e uma atividade no Google Formulário. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai abrir o material de apoio, e aí, se você tiver impressora, você imprime, se você não tiver, você faz na tela mesmo, mas aí você responde no caderno o material de apoio. Você vai resolvendo ali, vai vendo as explicações, e aí você vai assistir. Então, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o material de apoio e estudar o material de apoio. Beleza? Primeira coisa, material de apoio. Vai anotando aí, pessoal. Vai tomando nota aí, viu? Porque isso aqui, enfim, é uma explicação. Vai anotando a rotina que você tem que fazer. Então, na terça-feira, eu recebo material de apoio. Eu abro ele, dou uma lida e vou fazer as questões. Depois, na terça mesmo, então você tem que fazer isso de manhã. Por que você tem que fazer isso de manhã? Terça de manhã você já agenda, coloca na sua agenda. Terça de manhã, acordar às 9, ler, estudar e fazer material de apoio até meio-dia. Por quê? Porque à tarde já é a nossa aula, às 14 horas. Então você vai ter uma manhã para ver o material de apoio e estudar. Ah, professor, por que não dá mais tempo? Porque não adianta. Você tem que se organizar, porque na quarta você já vai ter outra matéria, você vai ter outra disciplina. Na quinta, outra. Então você tem que se organizar. Então, na terça à tarde, aí você vai para o segundo passo, você vai assistir a aula. Ali a aula vai ser só de dúvidas, tá? Então, eu vou focar o quê? Pessoal, vamos lá, vamos trabalhar nas dúvidas, porque é uma aula mais ao vivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar uma aula com explicação da matéria e vou postar também uma aula gravada. E vou fazer essa aula viva. Eu vou ter 2 trabalhos. Tá? Olha o sacrifício que eu estou fazendo aqui. Mas para isso, vocês têm que assistir às aulas. Então, vou lá olhar as visualizações lá no YouTube. Ah, lembrando, eu não ganho dinheiro por visualização. Lá, quando você vai colocar o vídeo, você tem escolha se você quer ganhar dinheiro com aquilo ou não. Como eu sou funcionário da Secretaria de Educação, eu não quero ganhar nada com aquilo. Então, eu coloquei lá para não ter propaganda, para não ganhar dinheiro com aquilo. Eu não estou falando para você assistir os vídeos para eu ganhar likes e isso não vai me dar nada de retorno, não. Eu não quero ser youtuber. Isso não é minha profissão. A profissão é dar aula, beleza? Então,
A Calma está perguntando se eu posso colocar essa rotina no grupo. Tá, eu vou colocar então, mas eu quero que vocês anotem aí, porque vocês têm que entender. Então, assista o vídeo da aula gravada, porque se eu olhar lá o vídeo, tiver lá uma visualização, 5 visualizações, eu vou dizer, porra, eu tô gravando a aula aqui, passando 1 hora aqui perdendo, para ter 5 visualizações assistindo. Então, eu não vou gravar a aula não, vou ser só ao vivo mesmo. Vou só tirar dúvida. Então, com o tempo, eu vou chamar vocês aí na chincha aí. Por exemplo, ó, a gente já tem 61 alunos. Benza Deus! Que felicidade que eu estou tendo aqui. 61 alunos. Muito bom. Isso é sinal que realmente a gente está mudando aí para 2021, porque a gente não pode esperar voltar às aulas. Então, é isso aí. Continue assim. Tá? Beleza. Rotina. Material de apoio, à tarde, aula. Ok. Depois que você tiver aula, aí você vai ter quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, você vai ter esses dias todos. Para quê? Para você revisitar o material de apoio e ver as dúvidas se foram tiradas mesmo e aprender o conteúdo. No momento que você se sentir seguro, você vai lá no Google Formulário e faz atividade avaliativa. Agora vamos falar de desvantagem e de vantagem. Eu já falei aqui das desvantagens do Khan Academy. Qual é a desvantagem do Google Formulário? É que você só pode fazer uma vez. Então, por exemplo, você fez uma vez e foi mal, no Khan Academy você podia fazer quantas vezes você quisesse, até sua nota ficar boa. Aqui não, você tirou 0, vai ficar com 0. Então é importante você estudar bem o material de apoio e assistir às aulas, tirar as dúvidas para fazer o Google Formulário. Né? Beleza. Bens a Deus. Alguma dúvida até agora? Acabou. A rotina é essa, pessoal. Muito simples. Isso aí você pode usar para todas as matérias. A rotina é de manhã, material de apoio, estudou. À tarde assistiu às aulas, depois volta para o material de apoio, refaz o que você não soube, que você ficou com dúvida, você tirou nas aulas e depois faz a atividade avaliativa. É assim que estuda matemática, gente. Seja no ao vivo, seja no presencial, seja à distância, é assim que a gente aprende matemática. É com a mão na prática, viu? Eu não estou mudando nada. Se fosse no presencial, seria a mesma coisa. Você assistiria, você tinha que estudar pelo livro, refaz o resumo, depois assiste a aula e depois faz uma prova. É a mesma coisa. Tá? Agora eu estou abrindo espaço para dúvida aqui. Quiser levantar a mão, falar no áudio, quiser mandar aqui no chat, essa é a dúvida da rotina, tá? Para eu começar a aula. Acabando isso aí, eu vou falar sobre o material de apoio dessa semana. O Ana está colocando que não conhece o Khan Academy, já prefiro ele. É claro, eu falava para os alunos, o Khan Academy era muito melhor, porque aí se você tirasse 0, você podia refazer, até tirar 100. Então era muito melhor nesse ponto. Dava muito mais trabalho para mim. Eu tinha que olhar aluno por aluno, eu tinha que olhar o tempo que ele fez, eu tinha que... Dava muito mais trabalho. E os alunos ainda me fizeram ouvidoria, reclamando, na regional reclamar de mim, tive que responder ouvidoria, né? De boas. Falando em livro, a gente vai receber o livro? Espero que sim. A previsão é de que vocês recebam. A prioridade é para quem está com material impresso, receber primeiro os livros, mas com certeza vocês vão receber os livros. E, aliás, o livro de matemática é muito importante, porque lá vai estar o conteúdo para vocês estudarem, né? Então, é importante, sim, o livro, tá? Vocês vão receber. Fiquem tranquilos. A Ana Clara levantou a mão sem querer, eu nem vi. Beleza. Mais alguém tem dúvida sobre rotina? Alguém está levantando a mão aqui? Deixa eu ver. Isabelle, pode falar. Todos os professores vão dar aula, tipo, igual você, porque ano passado você foi o único que deu. Eu, o Ranieri também, né, de história, eu acho. Não lembro de mais outros, não, mas o professor de inglês chegou no final também. Isabelle, boa pergunta. Eu não posso falar dos outros professores, porque ainda a Secretaria de Educação não colocou isso como uma obrigatoriedade. E eu me sinto obrigada a dar aula. Eu acho que é muito importante para os alunos. Mas ainda não é obrigado. Assim, o professor ele ainda não tem essa obrigação. Então, não posso falar pelos outros. Mas tem um horário, eu posso disponibilizar lá no grupo, de que ele estaria disponível para as aulas. Então, depois eu mando lá. Eu sei que o meu é terça-feira. Tá? Cauã Otaviano está perguntando se vai ter preparatório para o BMEP.
Então, eu tenho que ver o quantitativo de alunos. Eu gostaria de manter as aulas da UBMEP, mas vamos deixar esse mês passar primeiro, para eu organizar aqui a minha vida. Eu estou dando aula aqui na varanda de casa. A minha filha também, ela está dormindo agora, e aí eu tenho que organizar para saber como é que vai ficar a situação logística dessa casa aqui também, para eu saber quando que eu posso usar o BMAP, né? Se não tiver o BMAP, eu acho que vai ter, tá? Eu espero que tenha. Mas depende do quantitativo, tá? No último eu estava dando aula para 2 alunos, 3 alunos, então a gente fica muito desmotivado, né? Até convidei eles para a gente jogar RPG, aí eles animaram, mas não foi para frente não, né? Educação física é sexta, vai ter aula aí, ó. O professor está dizendo que vai ter aula sexta. Cauane Monteiro, abaixou a mão? Não. Por favor, Cauane, sua dúvida. Professor, eu queria saber se, como o senhor tinha falado, se a gente vai poder, quem quiser ser avaliado no Khan Academy vai poder? Como o Não, senhor não é. disse. Então, não vai rolar assim para quem quiser, não, sabe? Eu coloquei lá no Telegram para você uma exceção, porque pouquíssimos alunos se destacaram no Khan Academy, de tirar só 100, 100, 100, de assistir às aulas. A maioria só fazia atividade mesmo. Poucos assistiam às aulas, tiravam dúvidas, porque lá fica tudo registrado. Quantos minutos de aula você assistiu? Quanto tempo você demorou para fazer? Então, eu abri assim para você lá, para todo mundo ver, porque realmente você foi uma das poucas que realmente estava usando a ferramenta da maneira correta. Mas, por exemplo, não dá para fazer duas opções, tipo McDonald's, né? Você tem 2 opções de lanche aqui. Não dá para fazer isso porque meu trabalho vai dobrar e eu não vou ter tempo nem para nada. O Khan Academy me dava muito trabalho, eu tinha que postar as atividades aqui e tal. Então, assim, até você mesmo, eu sugiro que faça pelo Google Sala de Aula. E se quiser fazer pelo Khan Academy, você tem que fazer os 2, porque aí eu vou olhar o Khan Academy caso você tenha algum problema na sala de aula, que aí a gente vai trabalhando. Mas a princípio eu queria que todos fizessem o Google, não tem como, não tem a opção Khan Academy não, tá? É só mesmo Google Sala de Aula. Beleza? Entendi. Então, o Khan Academy vai ser tipo como se fosse uma opção de estudo, né? Uma opção de estudo para sua autonomia, para você mesmo, para não provar nada para ninguém. E aí eu posso aproveitar, assim, caso eu veja a seriedade do trabalho mesmo, mas é uma coisa assim, nada formal não, nada tipo de lei não, é coisa minha mesmo, minha loucura assim, tá? Mas eu não espero ter que olhar a Khan Academy não, é só mesmo caso tenha algum problema sério. Mas aí vai ter todos os critérios, né? Beleza, Kalani? Professor, Beleza. Obrigada, professor. Por nada. Próximo, Kelvin. professor, Oi. eu queria que o senhor passasse tipo um tutorial de como acessar tipo cada matéria no Khan Academy, porque eu comecei a estudar mais seriamente lá no terceiro, quarto bimestre do ano passado e minhas notas começaram a subir quando eu comecei a ver as aulas do Khan Academy. Tanto é que, tipo, nos 2 primeiros bimestres eu não foquei muito e o senhor teve aquela reunião comigo, teve aquela conversa. Não sei se o senhor lembra. No início do Lembro, bimestre. lembro sim. Sim. Aí eu reagi e assistindo as aulas do Khan Academy no quarto bimestre, minha nota multiplicou muito. Então, se eu queria continuar acessando o Khan Academy, mas só para ver as aulas mesmo. Tipo, cada conteúdo, tipo, se o senhor passar. Entendi sua dúvida. Ele é muito autoexplicativo. Eu não preciso nem fazer o tutorial, já tem um monte na internet, mas basicamente ele é autoexplicativo. Você vai em cursos, aí lá vai estar separado por matéria, mas vai estar por ano também. Você vai procurar a aba nono ano, e aí você vai lendo os tópicos, está tudo separado. Mas de qualquer forma, qualquer dúvida, lá no Telegram, pode mandar a mensagem lá. Ah, eu quero estudar geometria, aí eu mando para você ali o link certinho, mas aí não se preocupa não. Mas ele é muito autoexplicativo, ele é como se fosse um Facebook, assim, não tem erro não. Você vai em cursos e vai fuçando lá que não tem erro não. Mais alguma dúvida, galera? Alguém mais levantou a mão? Não? Professor, essa aula vai ser, agora vai começar a aula sobre a atividade que eu postei, exatamente. Eu fiz essa parte inicial aqui, porque é preciso. Já gastei 30 minutos, mas era muito importante eu passar para vocês as regras do jogo. Então, as regras do jogo, como você vai ser avaliado, como que quero que você estude,
Então, isso eu deixei para esse momento. Então, toda vez que o aluno me perguntar alguma coisa, eu vou dizer, assista a aula do dia 16 de março lá no YouTube, entendeu? Eu não vou falar mais, não. Tá? Então, a avaliação vai ser da mesma forma do ano passado. Os formulários valem de 0 a 100 pontos, tá? E aí, a sua nota vai ser a média de todas as atividades que você fizer, tá? As atividades da semana 0, dessa semana, por exemplo, serão atividades valendo nota extra. Então, quem não fizer não vai ser prejudicado, e quem fizer vai ganhar uma nota extra que vai ajudar muito no final, viu? Tem não, Cauane. Não tem problema não. Pode estudar sim. Deve. A Ana Júlia está pedindo uma dúvida interessante. Eu gosto de estudar pelo YouTube. Qual canal de matemática você recomenda? É difícil. Tem muitos hoje. Cara, tem milhares de canais assim. Tem um que eu sempre usava para colocar os vídeos aí. Agora eu esqueci até o nome do professor. Mas isso é muito particular, porque, por exemplo, se você gosta de um professor mais animado, aí tem o Xande. O Xande é um novinho, 18 anos, ele cheio de gíria. O cara manda muito bem em matemática, só que às vezes a matemática dele é bem avançada. Se você gosta de um professor mais formal, é o Paulo Pereira. O Paulo Pereira é o melhor professor do YouTube para mim. Explica perfeito, mas ele não vai ficar brincando, não. Ele já dá uma aula mais séria. Então, tem muitos mesmo, assim, muitos. Você botar no YouTube aí, e aí eu acho que é melhor você procurar e ver com quem que você gosta mais, mas eu, particularmente, não tenho um professor preferido, não. Eu nem assisto aula no YouTube, assim, de matemática, né, do ensino fundamental, porque eu assisto de aulas do ensino superior, por exemplo, eu assisto muito, aí eu acompanho o IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicado, né. Professor, você tem canal no YouTube? Eu tenho, é o que eu uso para postar as atividades de vocês, e aí vocês... mas é canal que não ganha dinheiro com nada, não. Lá não tem propaganda, não tem patrocínio, não tem nada. Lá é só para postar, é da Secretaria de Educação. Então, o meu canal lá, eu não sou youtuber, e aquilo lá, minhas aulas, eu não... É para vocês, não é para a gente de fora, não, vamos dizer assim. Que eu não... Esse negócio de YouTube não é para mim, não. Ó, o Marcos Abe é bem legal, tá falando aqui. O meu é Davi L. Nascimento. Ah, Davi L. Nascimento. Tá lá, assim, desse jeito assim, eu acho. Não sei nem... Olha, ó, Paulo Pereira, esse mesmo, Equaciona, é muito bom. Para mim é o melhor professor, assim, se você quiser estudar, para mim é o melhor. Tá? Mas tem outros também. Muito. Importante é estudar, galera. E outra coisa, matemática, aí eu quero ser bem sincero aqui. Matemática não se aprende passivamente. O que é passivamente? Só assistindo, não. Desculpa, gente. Matemática é mão na massa. Tá? Então, matemática não se aprende passivamente. Eu falo para vocês, fazendo material de apoio, tendo dúvidas, assistindo as minhas aulas apenas, e fazendo as atividades de apoio no caderno, é muito melhor que assistir 10 mil vídeos aí. Estou dizendo que vídeo é ruim, não, mas só assistir vídeo não aprende matemática. É mão na massa. Tá? Quantas semanas vai ter o primeiro bimestre? Acho que são 6 semanas, 7 com a de recuperação. Semana 0 até a semana 6, então são 7 semanas, mais ou menos. Tá? Primeiro bimestre são 8 semanas. Da 0 a 7 dá 8. Né? Mas as semanas são contadas assim. Semana 0, que são essas duas, aí começa. Semana 1, semana 2 até semana 6. Tá? Beleza? Podemos? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida aí? Esse vídeo vai ficar interessante, porque o aluno só vai ter acesso à matemática a partir dos 40 minutos de aula. Aí o YouTube ele tem uma técnica lá agora que você pode separar, botar umas abinhas assim, mas eu ainda não aprendi a fazer aquilo não. Quem souber me ensina aí. Que tem como você colocar assim, tipo, de 0 minutos a tantos minutos a apresentação. De tantos minutos a tanto aula. Eu queria aprender a fazer isso, que eu já separava para não perder tempo aqui, porque ele vai ficar assistindo 40 minutos
Só que no sermão aqui da rotina, porque agora que a gente vai entrar para matemática aqui, viu? Beleza? Então vamos lá, vamos Professor, botar. Oi, posso diga. falar? Pode, à Tinha vontade. muitos amigos meus que eles pegavam e colocavam, tipo, as atividades de português, geografia, colocavam a questão no Google e geralmente aparecia. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. As suas atividades, elas vão aparecer, elas não vão ter nada no Google, né? Porque muita gente vai lá, pega e pesquisa e tira C. Mano, isso aí vai dar consciência de cada aluno. Eu fiz o máximo, eu fiz a minha parte para construir o Google Formulário e passar o conhecimento para vocês. Agora, se o aluno quiser fazer isso, eu não vou poder fazer nada sobre, entendeu? E no meu formulário eu fiz o máximo para dificultar esse tipo de trabalho também. O aluno ele vai ter dificuldade para fazer isso, mas não é impossível não, dá para fazer. No Google tem tudo, galera, tem tudo. Então, infelizmente, eu não posso lutar contra essas forças malignas, não. É cada um com seu cada um aí, com sua consciência tranquila, é o que nem eu falei. Independente disso, pessoal, vocês já foram aprovados ano passado sem fazer nada. Vocês, assim, a grande maioria, não vou citar nomes. Mas eu tenho ali na planilha, aluno que não fez nada. Isso aí é de menos, vocês têm que pensar assim, que isso é de menos. Entendeu? Você tem que pensar que é o seu futuro. O seu futuro você está jogando na lixeira. Está jogando seu futuro na lixeira. Lá no futuro você vai querer ter uma profissão, você vai querer ter um emprego bacana, você vai querer ter um bens bacana. Você não vai ter nada disso. Você vai apenas ter que correr atrás do prejuízo. Entendeu? Então, assim, eu não me preocupo com isso, não. Não precisa me denunciar. Eu descobri que fulano tá olhando as respostas, tá mandando. Mano, guarda para vocês, eu não quero saber, não. Eu fico feliz em fazer a minha parte. Tá, o senhor pode botar na descrição. Eu posso colocar na descrição, justamente. Tipo, 8h35, exercício, eu vou fazer isso. Tá? Anota aí o tempo aí, depois me manda aí que eu coloco lá no Telegram que eu faço isso na descrição, tá? Então vou Só posso começar agora. adicionar Falei? mais uma dúvida ao meu comentário? Posso adicionar mais uma coisa no meu comentário? Pode sim, por favor. Por conta que, tipo, ano passado, eu vi muita gente fazendo isso em principalmente português, que é uma matéria, português e matemática são as matérias, pelo menos na minha visão, mais importantes para você aprender durante o ensino fundamental. Minha visão, tô falando isso aí na minha visão. E, tipo, porque o professor de português, ele pegava as coisas com a Secretaria de Educação. Numa aula com ele, eu falei isso e ele respondeu. Aí, por conta que eu acho que isso aí é uma desonestidade muito grande, que o senhor disse que lá no início do ano passado que o senhor trabalha muito com honestidade, certo? Sim. Então, eu acho isso aí uma falta de vergonha na cara, mas não posso fazer nada, né, pra mudar isso. Que você só pode cuidar da sua vida. É que nem eu só posso cuidar da minha vida. A vida dos outros não tem como controlar. Exato. Então tá, vamos começar a aula então, certinho aí, 42 minutos, provavelmente. E aí, então, eu vou divulgar, vou compartilhar a tela aqui. E aí, qualquer coisa, vocês levantam a mão. Gente, é para usar esse microfone aí, viu? Eu não vou estar mais acompanhando o chat. A Ana Carolina tá aí, ela vai ler para mim o chat, assim, quando tiver coisas importantes, ela me interrompe, viu, Ana? Como Ok. sempre, vou contar com você aí. E aí, os outros aí, levanta a mão e ela vai mediando. Só mostrar aqui para vocês, eu entrei aqui no nono A, pode ser no nono B, tá? Aqui é o mural de vocês estão vendo o mural? Sim. Sim. Eu sempre vou postar o link no mural e a aula de hoje eu sempre vou postar no mural e também dentro das atividades. Se você quiser recordar, futuramente elas vão estar aqui disponíveis, tá? Aí você vai buscar sempre a aba atividades. Sempre vai ter duas atividades. Eu não coloquei duas, porque eu deixei para colocar depois dessa aula, mas toda semana a rotina é duas atividades. Uma será chamada material de apoio. Essa, apesar de ser atividade, lembra, é para ser feita no caderno e para você aprender, você não precisa me enviar nada. Mas por que eu estou colocando como atividade, professor? Aí eu expliquei, né? Para que você receba a notificação, só por isso, tá? Porque senão você não olha. Então você vai clicar nela, vai ver, tá?
E aí no Khan Academy não precisava entregar. Aqui você sempre é obrigado a entregar as atividades. A do material de apoio você não precisa dar como entregue. Mas a atividade avaliativa sempre não esquecer de colocar lá, entregue, viu? Então tá. Vou clicar aqui no PDF, só para ver o que aparece, ó. Então vai aparecer um PDF, ok? Você, com o seu celular, o computador, você pode responder aqui mesmo, se você quiser, ou no caderno. Eu prefiro que seja no caderno, que dá para fazer conta, tá? Mas aí é seu controle, é o seu caderno de estudos, você faz da melhor maneira possível. Eu vou abrir aqui essa atividade, tá? E aí eu vou começar a aula. Então, essa aqui é uma revisão, galera. Isso aqui é uma revisão. Então, o que eu quero aqui? Eu quero saber quem sabe somar, quem sabe potência, subtrair essas coisas. Então, o primeiro exercício aqui, 81, está dizendo assim, faça os cálculos e responda no seu caderno. Tá? Então, por exemplo, letra A, vocês fizeram aí. Quanto que deu a resposta? Deu 0. Zero. Zero? Zero. Muito bem. Então, não vou nem fazer. E a letra B? Menos 37. Menos 37. Menos 37? Aham. Exatamente, menos Sim. 37. Quando der divergência, eu vou corrigir, tá? Para todo mundo. Como Ok. está todo mundo acertando, eu não vou precisar fazer, né? A letra C deu quanto? 9 sobre 19 27. sobre 9 sobre 27. Calma, 9 sobre 19. 27. 19. 19 sobre 27. Alguns deram 19 sobre meu deu- 27. O meu deu 19 sobre 27. Então, vou ter que fazer essa aqui. Vocês perceberam que essa aqui deu divergência, né? Uns falaram 9 e outros 19. Então, letra C, vamos... Opa, calma aí que eu errei aqui. Onde que volta? Setinha. Aqui, calma aí. Sai? Aí. Menos 2 terços elevado à terceira potência mais 1. Perfeito? Sim. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui primeira potência. Vai ficar menos 2 elevado à terceira. Dá quanto? Menos 2 vezes 2, Menos 4. 4 8. vezes 2, 8, né? Sobre 27. E 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Esse menos vai permanecer menos, porque é expoente ímpar. Então, vai ficar assim, ó. Menos vezes menos dá mais. E mais vezes menos dá menos. Beleza? Certo. Sim, sim. Jogo de sinal. Quando o expoente é ímpar, permanece sinal negativo. Aqui, pessoal, você vai ter que tirar um MMC, né? Porque aqui, ó, Sim. o denominador é 1. Então, você coloca 27 aqui, o MMC de 27 de 1 é o próprio 27. Então, você divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Então, aqui vai ser o menos 8 mesmo. E aqui, 27 dividido por 1, 27. 27 vezes 1, 27. Então, como agora os denominadores são iguais, eu posso colocar eles na mesma fração aqui, ó. E juntar os numeradores. Então, ficou 27 positivo, é o que eu tenho, e 8 negativo. Então, dá para pagar, me sobra 19 positivo, né? Sim, sim. Acertei, Tá. então. Então, a resposta realmente é 19 sobre 27. 27. Beleza? Letra D. 26. 26. Menos 26. 5 ao Professor, quadrado. no anterior eu deixei em número decimal, tem algum problema? No anterior. Na anterior, o número decimal? Na C. Não, tem problema não. A questão do decimal aqui só tem um problema, viu? Que eu vou colocar aqui. Que 2 dividido por 3 é 0,66666 infinito. Correto? Eu deixei uma dízima periódica. Ó. E aí, mas você sempre vai achar aproximado. Aqui não, a resposta é exata, exacta. Aqui talvez você não tenha achado a resposta exacta. Tá? Você tem achado aproximado. Então, quando for assim, é melhor trabalhar com fração. Certo, bom? então. Eu não vou provar para você não, mas se você falar sua resposta aí, eu posso fazer aqui e eu vou te provar que ela não vai dar 19 sobre 27, ela vai dar um bem aproximado. Mas aí a eu resposta demorar... que eu dei.
Eu dou. O senhor quer que eu dê? Pode falar. Eu fiz a divisão, né? Normal. É 0,703. Aí a dízima periódica é de 703. Então, aí essa transformação ia demorar muito tempo aqui para fazer. Mas aí você faz aí, que vai dar 0,703. É. Então dá 703 dividido por 999. Você vai ver que quando simplifica não dá 19 sobre 27, não. Entendeu? Letra D, vocês falaram aí, deu quanto? Menos 26. Menos 26. 26. Sei. Perfeito. Letra I. 82 sobre 9. Exato. 82 sobre 9. Sim. Sim. Isso. Sim. Na letra E. É F, professor. É. Letra F. 7 sobre 4. É, 7 sobre 4. 7 sobre 4. Pô, vocês estão acertando tudo. Não dá, né? Essa aula vai ser curtinha. Tô brincando, tem muito exercício. E letra G? 35 sobre 48. 48. 35 sobre 48. Beleza. Se você teve alguma dúvida nessa aqui, ó, a galera toda acertou, mas se você teve alguma dúvida particular, aí é onde eu quero que não dá para fazer aqui nessa aula. Mas aí você vai lá, usa o Telegram, que aí a gente vai no particular e resolve, entendeu? Aqui, ó, essa aqui teve dúvida, na verdade não foi nem na questão. Mas a dúvida aqui, eu recebi muita dúvida antes. Por isso que é legal você ver o material e me mandar as dúvidas, porque aí eu planejo minha aula baseada nas dúvidas. Aqui a dúvida foi o seguinte: o que é para fazer? Talvez a maioria das pessoas não entenderam o que significa a palavra equivalente. O que é equivalente? Iguais? Exatamente. Igual. A palavra equivalente, valente significa valor, e equi, de mesmo, né? De mesmo, valor. É como se fossem iguais, mas não é iguais ao pé da letra, não. Matematicamente não é a mesma coisa que igual, não. Mas para vocês entenderem, sim. Vamos dizer que é igual. Então você quer relacionar os elementos da coluna da esquerda, A, B, C, D, E, F, com os da direita. Então, são as expressões equivalentes. Por exemplo, na expressão A, eu não tenho A mais A mais A mais A mais A? Sim. 5 vezes? Isso não é a mesma coisa que 5 vezes A? Sim ou não? Sim. 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 Então, a expressão A, ela é equivalente à expressão I. Tá vendo? Sim. Porque Entendi. A mais A é a mesma coisa que 5A. Então, você poderia fazer tanto assim, Sim. fazendo ligação aqui, que nem ou assim, como eu fiz aqui, ó, de colocar A e I são equivalentes. Né? Beleza? Beleza. Quem que é equivalente a B? G. G. Exatamente, ó, conserva a base, somos expoentes, ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Propriedade da potência. Quem que é equivalente à expressão C? K. K. Muito bem. A mais A, 2A, vezes A mais A mais A, 3A. Muito bem. E a D? H. 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 A mais A, 3A, A vezes A ao quadrado. Show de bola. E aí? L. L. A vezes A ao cubo, menos A mais A, 2A. Veja que aqui... Se acertar. Ah, é, né? A F, de olho fechado aqui, você sobrou a J. Mas olha só, o que é interessante? Que ao fazer essa atividade, você está revisando umas coisas de álgebra que são muito importantes. Por exemplo, a maioria dos alunos, quando eu pergunto quanto que é A vezes A, responde 2A, erroneamente. Tá? Então, A vezes A, a gente sabe que não é 2A, é A ao quadrado, porque você conserva a base e somos expoentes. Então, indiretamente, a gente está trabalhando essas
propriedades da álgebra que vocês talvez tenham esquecido. Então, por isso que é a semana de diagnóstico, tá? Ah, essa questão eu já achei ela mais dificilzinha, viu? Mas ela também sai fácil. Ela está perguntando assim, qual dos números é o menor? Ah, Eu marquei A. Por quê? Ah. Como é que você prova isso? Como é que a gente prova isso? que é meio que uma Resolvendo. divisão. É. Aí a letra Fazendo a A divisão? Fiz comparação de fração. Exatamente. A heurística aqui é comparação de fração. Mas o que você tem que fazer para comparar as frações? Você tem que fazer uma coisa. Igualar quem? Os Denominadores. denominadores, exatamente. O que é denominador? É a parte de baixo, viu, gente? Para quem não lembra, denominador é a parte de baixo. Então, a heurística era fazer essa comparação de fração. Eu vou fazer a A e a B só. E vou deixar para você comparar a A com C, beleza? Para não ficar longa a aula. Tudo bem? Ok. Eu vou comparar A e B. Eu quero saber quem que é maior, A ou B, tá? Então, olha só, vem comigo. Então, na letra A, eu tenho 1 sobre 9 elevado ao quadrado. E na letra B, eu tenho 1 sobre 27 elevado a 1/3. Então, eu estou deixando um espaçozinho aqui, tá? Beleza? Ok. Isso vai implicar... Aí eu vou colocar embaixo a consequência. Eu vou montando uma sequência lógica. Essa setinha que eu coloquei rosa chama-se somente se. Se isso aqui é verdade, o de baixo vai ser verdade também, tá? Então, vai acompanhando aqui que vocês vão entender. Então, vamos fazer a potência aqui, ó. 1 ao quadrado é 1. 9 ao quadrado é 81. Então, se isso aqui de cima é verdade, o de baixo é verdade. Aqui, pessoal, eu vou usar a propriedade do sol e da sombra. Vocês lembram? Olha só. 27 elevado a expoente fracionário, você vai imaginar um sol aqui. E você vai transformar isso em raiz quadrada. Tá? Olha só. Quem está no sol é o 1. Então ele vai para a sombra. E quem está na sombra é o 3. Ó, ele está aqui embaixo. Ó, tá vendo? Então ele vai para o sol. Então isso, 27 elevado a 1/3, é a mesma coisa que raiz cúbica de 27. Entenderam isso aí? A transformação? Eu Sim. fiz mais ou menos isso, só que de outra forma. Só que 27 a gente sabe que é 3 ao cubo. 27 a gente sabe que Sim, é 3 ao exato. cubo. Foi do jeito que eu fiz, professor. Aí a gente simplifica aqui os 3, ó. Isso aqui dá 3. Então, 27 elevado a 1/3 é a mesma coisa que 3. Tá? Sim. Aí essa observação aqui, ó, é para você refletir, tá? É propriedade do sol e da sombra. Tá. Vamos manter nossa equivalência aqui, ó. Se isso aqui é equivalente, então vamos... Deixa eu ver se tem mais espaço aqui embaixo. Tem. Então, olha só. Vamos para o próximo aqui. Então, agora eu vou igualar os denominadores, tá? Então, 81 e 3. Então, eu vou colocar o próprio 81. Porque 81 é múltiplo de 3. Então, 81 dividido por 81 dá 1. Então, permanece. E aqui, 81 dividido por 3 dá 27. 27 vezes 1, 27. Então, essa fração de cima, 1/3, é igual à fração de baixo, 27 sobre 81. Tudo bem? Ok. Sim. Então, se isso aqui é verdade, eu tenho que... isso aqui é verdade, ó. Quem que é maior, 1 ou 27? Agora eu vou voltando, hein? Quem que é maior, 1 ou 27? 27. Se isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, porque se você tem que 27 é maior que 1, se eu dividir os dois por 81, continua sendo maior. 27 sobre 81 é maior que 1 sobre 81. Consequentemente, isso aqui é verdade e, consequentemente, isso aqui é verdade. Portanto, nossa conclusão é que o A é menor que o B. Tá? Então, o A é menor que o B.
que você deve fazer agora? Você sabe que o A é menor que o B. Então, você tem que comparar o A com o C. Se o A for menor que o C, a resposta vai ser o A, né? Se o C for menor que o A, a resposta vai ser o C. Então, só fica para vocês fazerem aí o A e o C. Beleza? Beleza, pessoal? Tem quantos alunos aí assistindo? Só uns Ok. dois Beleza. agora. Tinha 60. Eu tô Quando assistindo. começou o seu... Tá Ah, tá. Beleza. Começou a matemática, falou, eu vou deixar isso aqui aberto aqui e vou jogar um Free Fire. Bora lá, pessoal, participar. Então, próxima questão aqui é de sequência. Tá? Então, eu vou fazer a letra A para tirar uma dúvida, mas é raciocínio lógico, tá, gente? Isso aqui, ó. Eu tenho 1, depois eu tenho o 4, depois eu tenho o 9, depois eu 16. A pergunta é, quem são os próximos dois termos? Ele quer saber os próximos dois termos, tá? Quem que seriam os próximos? 5 e 36. 5 e 36. 56. Por quê? 36. Por quê? Por quê? Porque é uma sequência Pois de todos esses números potência de 2. Opa, meu Deus. Não entendi. Falar dois de uma vez. Um de cada vez. Por quê? Primeiro, as mulheres. Uma sequência de potências de Já foi. 2. Desculpa. Sequência de potências de 2? Não, de potências de base, potências de expoente 2. São os quadrados, né? Isso pra mim é uma coisa. São os números quadrados, né? Por exemplo, 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. 4 ao quadrado é 16. Então, seria 5 ao quadrado e 6 ao quadrado. Mas tem uma outra lógica que talvez alguém tenha seguido, ó. 9, ou 4 As menos números 1 ímpares. dá 3, exato. 9 menos 4 dá 5. 16 menos 9 dá 7. 25 menos 16 dá 9. E 36 menos 11 dá 25. Também pode, né? Também dá certo. Tá? Os dois estão certos. Então é para fazer isso, na letra B, C e D. Eu não vou dar a resposta aqui, porque eu vou tirar o prazer do aluno pensar, mas essas questões são as mais divertidas, tá? Eu quero que você pense, que você raciocine. Eu estou aqui para explicar o material de apoio, mas eu não vou dar todas as respostas. Eu quero justamente que você se dedique a pensar nisso aí. Tá? Mas como a 89 é as mais divertidas, eu não vou dar resposta, não. Alguém colocou alguma coisa no chat? É importante, Ana Carolina? Não, professor. Tá bom, então, vou continuar aqui, tá? Brincadeira aqui. Qualquer coisa você me interrompe. Aqui é a mesma coisa da primeira questão, só que envolve raízes cúbicas, quadradas, sétimas. Você teria preferência para eu fazer alguma aqui? Alguma que você teve dificuldade? Vamos corrigir todas aqui no sentido do... Ui, sumiu aqui, caminho. Letra A. Porque isso aqui é contínuo. A minha deu 3. A minha deu 3. A minha deu 3 também. 3. A minha deu 3. A minha também. Letra B. 0,9. 0,09. 0,9. 0,9. 0,9. Alguém deu 0,09, mas só foi uma pessoa. Sim, foi a minha. Coloquei 0,9. A minha deu 0,09. Tá, e se eu falar para vocês que todo mundo errou no sentido de fazer com vírgula, porque... Eu coloquei 9 sobre 10. 9 sobre 10. Se fosse fazer o Enem, a resposta que Teria estaria no errado. gabarito seria 9 sobre 10, viu? Então, eu vou fazer essa letra B aqui na forma de fração, porque com vírgula, não vai ter nenhum vestibular que vai ter as alternativas com vírgula, tá? A maioria das respostas são na forma de fração. Por quê? Porque é mais fácil. Por incrível que pareça. Então, olha só. Vou fazer aqui... Oi, pode falar. Como é que é o nome dela? Calma aí, eu vou ver aqui no chat. A Wayne, ela perguntou se não pode ser decimal. Poder pode. 0,9 não está errado. 0,9 é a mesma coisa que 9 sobre 10. Tá? Você desloca a vírgula na casa. A gente teve essa aula ao vivo, gente. Uma das nossas últimas aulas ao vivo. Olha que emoção. Mas não é que está errado, tá? Mas é porque
lá no gabarito, se for uma prova de gabarito, não vai ter essa opção, vai ter 9 sobre 10, tá? Mas as duas estão certas. Eu só estou fazendo aqui para eu mostrar para vocês uma coisa com fração. Olha só. Qual é a dificuldade aqui de fração? Você tem que transformar em fração. Seria essa aqui a dificuldade, ó. 1,1 é a mesma coisa que 11 sobre 10. Correto? Mas eu estou tendo uma sacada aqui já. Eu não vou deixar 11 sobre 10. Porque eu estou vendo que a outra vai dar sobre 100. Então, olha só. 1,1 é a mesma coisa que 110 sobre 100. O que eu fiz? Eu andei com a vírgula duas casas e acrescentei 2 zeros. 0,29 é a mesma coisa que 29 sobre 100. Beleza? Agora aqui, ó, eu vou manter o mesmo denominador. 110 menos 29 dá quanto? 81? É, 81. É 81. Agora, como eu tenho uma raiz de fração, eu posso separar essas raízes assim, ó. Sim. Raiz quadrada de 81 É É 9. 9? É 9. 9. e a raiz É quadrada de 100? É 10. 10. Fica 9 sobre 10. Aí, tipo, deu isso. Só que aí eu fiz. Eu ando com a vírgula lá pro outro lado e com 0,9. Entendi. Na verdade, quando tiver infração, a única coisa que você precisa fazer é simplificar. Aqui não dá para simplificar porque 9 é 3 vezes 3 e 10 é 2 vezes 5. Mas deixar na forma aqui é perca de tempo, porque você não vai ganhar nada com isso, tá? Mas tá certo, não tá errado não, tá? Eu provei aqui para vocês que tá certo aqui, tá? Vou escrever assim para ganhar um espaço. Vocês entendem que essa barra é divisão? Sim. Sim. Letra sim. C. Obrigado. Letra C. A minha deu 5. 5. 25. Deu 5. 5. Não, Cinco. 5. Aí porque depois você tem que fazer a raiz quadrada, viu? Quem falou Sim. 25, dá a raiz quadrada de 25. Aí você faz a raiz quadrada da 5, né? Beleza? Na letra D, deu quanto? A minha deu 2. 2. Na letra E. 2. E deu 2 também? 30. Não, Seis. Na E 36. deu 6. A minha deu 6. 6. 6. Quem falou 36 é porque falta fazer a raiz quadrada. Mas tá certo até aí. Letra F. 1. 1. 25, ali dá 24. 25 menos 24 é 1. Letra G. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Raiz ali dá menos 2, dá menos 10, mais 2, 12. E a raiz quarta dá 3, menos 2, menos 1. E H? 2. 4 2 sobre sobre 6. 3. A minha deu 2 sobre 3. Deixa pra lá. Esquece. A minha também deu também. 2 terços. Isso aí mesmo. 2 terços? Sim. Sim. Tranquilo, né? Aqui, veja novamente que a gente teve a oportunidade de trabalhar regra de sinais, raiz cúbica, soma, subtração. Então, isso é muito importante saber que vocês estão alinhados, viu? Porque o nono ano, galera, o nono ano ele é meio que separado do ensino fundamental. Ele está entre o médio e o fundamental. Ele é mais, assim, puxado. Porque o aluno ele tem que mostrar para mim que ele sabe para fazer um bom ensino médio. Tá? Não é que eu vou reprovar se não souber, mas eu vou falar para você, ó. Se eu fosse você fazer de novo no nono ano, eu posso pelo menos falar isso. Porque senão você não vai aguentar ensino médio. Isso aí eu quero abrir os olhos de vocês, de alguns que, né? Se necessário. Mas, enfim. Porque o ensino médio, meu irmão, é pedreira, piscou, acabou. Observe o quadrado aqui, ó. A área dele ele está falando que a área é 150 centímetros quadrados. Aí responda. Você pode indicar que o lado do quadrado é a raiz de 150? Sim ou não? Sim. Pois Sim. descobre a área de um quadrado elevando a medida do lado por 2. Exatamente. Quem não está enxergando isso, então eu vou deixar só dar uma luz aqui. Ó. Ele está perguntando se o lado desse quadrado pode ser raiz de 150. Lembrando que o quadrado tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais.
A gente sabe que a área de um quadrado é dado pela seguinte fórmula: lado vezes lado, não é? Sim. E a gente sabe que lado aqui vezes lado vai ser... Ele está dizendo que é raiz de 150. Então fica raiz de 150 vezes a raiz de 150. Né? Por sua vez, eu posso colocar tudo isso dentro da raiz. Então vai ficar 150 ao quadrado, que aí eu posso simplificar a raiz com o expoente. Isso vai dar 150, que é justamente a área que ele disse que é. Ó. Né? Então, está correta. A resposta é sim. Entenderam aí? Sim. Sim. Letra B. Qual é o número natural que elevado ao quadrado resulta 150? Não Letra tem. B. Exatamente. Eu Não tem. coloquei que não existe. Eu coloquei Não minha tem resposta. nenhum. Eu coloquei que minha resposta não existe, mas o número que chega mais próximo é o 12. Não existe nenhum natural Só que que eu acrescentei. corresponda. Mas poderia acrescentar, tipo, se fosse uma prova sua, que o número que chega mais próximo era o 12? Isso aí ele vai ser a letra C. Na verdade, ele vai dar até algumas sugestões para isso. Mas aqui eu quero que você entenda que não existe porque ele falou natural, tá? Se ele fala número real, aí existe. Se ele fala número real, existe. Natural é 0, 1, 2, 3, 4, 5. E como é que a gente chega nessa conclusão? É só você pegar aqui e pensar o seguinte: qual o número que é elevado ao quadrado resulta 150? Ele fala, tente o 11. Vamos tentar aqui. 11 ao quadrado é quanto? 110. 121. 21. É muito ou é pouco? Pouco. É pouco. Aí tenta o 12. 144. 144. É muito ou é pouco? Pouco. É pouco. Aí você tenta o 13, dá quanto? Acho que é 169. 163. É muito ou é pouco? Muito. É muito. Então não pode ser nem o 12 e nem o 13. Uai, mas não existe nenhum natural entre 12 e 13, né? Se for, né? Agora, aqui que a gente chega na conclusão. O lado desse quadrado é um número natural? Não, né? Não. A Não. resposta é não. Entre quais dois números naturais consecutivos está a raiz quadrada de 150? 12 e 13. 13. 12 e 13. Entre 12 e 13. Então a gente sabe que o raiz quadrada de 150 é 12, alguma coisa, né? Beleza? Sim. Ter essa noção é muito importante, viu? Estamos chegando, falta duas últimas questões, tá? Observe a planta abaixo e responda. Então vamos observar. Eu tenho a sala do Dr. Pedro, do Dr. João e do Dr. Paulo. A do Pedro e do João, ele está me dando a área. E a do João, desculpa, a do Pedro e do Paulo, ele está dando a área. A do João, ele não está dando a área. Então, letra A. Qual é a área da sala do Dr. João? Sabendo que as outras duas são quadradas. Opa, se as outras 30 duas... metros quadrados. 30. Exato, mas você tem consciência que você só sabe isso porque ele fala que essa sala aqui é quadrada? E essa aqui, ó, a do Pedro e a do João, do Paulo são quadradas? Porque senão não teria como saber, não. Sim. Como a sala do Pedro é quadrada, eu sei que esse valor aqui, x, é igual a esse. E como a área é 25, quanto que vale o x? 5. 5, né? Porque 5 vezes 5 é 25. Da mesma forma que a do Paulo é y, então aqui tem que ser y. E quanto que vale a área do 6. Paulo? 6. 6, né? 6 vezes 6, 36. Então aqui ficou x e y, ou seja, 5 e 6, né? Então qual é a área da sala do Dr. João? A área será igual a 5 vezes 6, que é igual a 30. 30. Letra B. Qual das salas tem o maior perímetro? Aí aqui eu quero que você lembre o que é perímetro. A soma de todos os Soma lados. dos lados. A soma de todos os lados. E qual é que tem a maior perímetro? Doutor Paulo. Doutor Paulo. Paulo.
E quanto que é o perímetro? É 6 mais 6 mais 6 mais 6. 24. 24. Olha só a diferença. Perímetro é só metros. Área é metros quadrados, tá? Toma esse cuidado aí. Não vai perder ponto. Ah, tem uma coisa muito importante, muito importante. No final, não esqueça. No final desta aula, lembre o professor. Professor, você tem uma coisa muito importante para falar. Só isso que eu preciso. Tá? Ok. A coisa mais importante, talvez, Ok. dessa aula vai ser o final. Questão 112. Questão 112, a última. Um terreno com forma de um quadrado de 40 metros de lado foi dividido em 3 regiões, A, B e C. Tá? Sabendo que a área da região A é igual a B, calcule o valor de X. Ele quer saber o valor de X. Tá? Então, olha só. Ok. Ele diz o seguinte, que a área... Deixa eu colocar de verde para seguir o mesmo padrão para não ficar papagaiado. Ao final desta aula, eu vou fazer um PDF desse material aqui e vou postar lá, viu? Esse PDF aqui vai estar postado lá. Ok. Então, você às vezes quer verificar lá a resposta, você quer consertar o que você errou, então vai estar tudo aqui. Aí, junto com o vídeo, fica sucesso, fica melhor do que você assistir a aula do professor Paulo Pereira, por exemplo, entendeu? Eu acho. Não que eu seja youtuber, que eu não sou youtuber não, tá? Mas só acho. Deixar registrado aqui que eu não sou não. A área da região A é igual à área da região B. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma equação. Tá? Então, vamos buscar essa área da região A aqui. Vamos dar uma analisada no desenho. Aqui, tudo vale 40. Ele está dizendo que isso aqui é um quadrado. Tem que olhar todas as informações. Ele está dizendo que isso aqui é um quadrado. Então, se tudo vale 40 e esse pedaço vale 25... quer dizer, vamos olhar a área da região A. Esse pedaço aqui vale 25, né? Sim. 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 Então a área não é lado vezes lado, então vai ser 25 vezes esse lado aqui, ó. Quanto que é esse lado? Tudo vale 40. E esse pedaço vale X. Quanto que vai valer esse lado? 15. Não. Não, ó. 16. Tudo vale 40. Tudo vale 40. E esse pedaço aqui, ó, vou botar de outra cor. Esse pedaço aqui vale X. 40 menos X. Exato, vai ser 40 menos X. E a área B? A área B. É 40 vezes 15. 40, que é esse lado aqui. E aqui vai ser 40 menos 25, que dá 15, né? Nossa, eu errei por um, eu coloquei 16. Nossa. Então, todo mundo entendeu que isso aqui é 40 vezes 15? Sim. O nome disso aqui é uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, tá? Então, basta você resolver essa equação e você vai chegar, eu não vou resolver aqui, obviamente. Você vai chegar no valor de X, beleza? Quanto vocês acertaram aí? Quanto vocês chegaram? 16. 16. Ah, Professor, eu fiz de outra forma. Eu também. você fez usando lógica? Como é que vocês fizeram? Eu fiz assim, ó. Tava lá o 25, né? Aí eu subtraí 25 de 40, deu 15. Aí eu fiz a área do B, fiz a área total do quadrado todo, deu 1.600. Aí como eu sabia que B e A era a mesma área, 600, aí eu só subtraí 1.600 de... Show. 1.600 e deu 400 a área do C. Perfeito. E X, Aí 16. perfeito. Adorei o raciocínio. O problema das equações é que elas emburrecem o estudante, no caso o professor. Por exemplo, essa sua maneira foi muito mais lógica, mais prática. Por isso que eu falo para os alunos, gente, equação não é matemática, não é a matemática suprema. Equação é uma ferramenta. É uma ferramenta, é como se fosse um martelo, um serrote. Dá para fazer sem usar o serrote. Talvez você vai usar um martelo. Mas dependendo da situação, talvez você use o serrote. Vocês estão entendendo a metáfora? Aham. Sim. Então, o que ela fez aqui, galera? Ela fez o seguinte. Ela pegou a área do quadradão todo
e ela sabe que a área do quadradão é A mais B mais C. Como ela sabe que ela descobriu a área do quadradão todo, que deu 1.000 e alguma coisa. 1.000 e quanto? 1.600. E ela descobriu que a área do A é igual a B, que é quanto? 600. 600, porque é 40 vezes 15. Então, aqui é 600 mais 600. Então, ficou 1.200. Então, no final, C tem que ser quanto? Tem que ser 400, né? Isso. Então, que número? 25 vezes que número? Dá 400. 16. 16. Que linda solução. Eu adoro a matemática, porque a matemática é isso. Você não importa o caminho, você vai chegar sempre no mesmo resultado. E é legal ter vários caminhos diferentes. Adorei a solução. Parabéns. Tá bom? Vou encerrar aqui a explicação. Calma, que eu lembro que eu tinha falado alguma coisa para vocês. Professor, você tem que falar uma coisa muito Você tem que falar uma coisa importante, pessoal. Muito importante. Exato. Tava Exatíssimo. Olha só. Isso vai mudar a nossa vida. E aí, pessoal, lembra aí, ó, 15 e 19, ou seja, 1h e 20 minutos depois da aula, eu tenho que colocar esse aviso lá. Eu não sei fazer isso. Nem sei se eu vou conseguir fazer, não. Eu coloco nos comentários. Exato. Coloca nos comentários lá os minutos para mim, lá no Telegram também, nos comentários do YouTube, que esse aviso é muito importante para o aluno que não assistiu essa aula. A gente só tem 60 alunos, quantos agora? 56. Então, tem muito aluno que vai assistir essa aula depois, que não teve como assistir ao vivo, tá? Muito importante. Sobre a atividade. Eu vou abrir a atividade aqui. E para você não errar na hora de responder. Então, a atividade aqui, ó. Atividade de acolhimento. Eu vou dar spoiler. Eu nem postei, vocês já vão ter acesso à atividade. Ó o spoiler. Vou abrir a atividade. Professor, e tá explicando pro senhor como é que faz aqui, ó. Ah, não, tá, não. Então depois vocês me mostrem. O Kelvin tá responsável em colocar nos comentários a divisão certinha. E depois eu leio aí para saber, tá? Okay. Obrigado, muito obrigado. Vocês já fizeram alguma atividade essa semana, já de alguns professores, né? Sim. Eu fiz. Então, a primeira coisa aqui que o Felipe nos obrigou a colocar esse aviso aqui, que é o quê? Você sempre verificar o seu e-mail, se está correto, o e-mail do estudante. Porque teve alunos ano passado que respondiam no e-mail do irmão, do primo e tal, e a nota não chegava para ele, beleza? Sempre lembrar de trocar. Tudo bem? Ok. Tá. Aí aqui, ó, nome completo sem abreviação. Então, por exemplo, Davi Lima Nascimento. A sua turma, você vai colocar aqui. Beleza? Ah, tá. Aqui eu tenho que responder, tá. Aí, a primeira pergunta aqui, a primeira coisa que eu coloquei foi o vídeo. O vídeo não tá aqui porque vai ser o vídeo que eu vou postar, tá? Então, não se preocupe, eu vou colocar o link dele aqui. Caso o aluno não tenha assistido o vídeo de nenhuma forma, ele ainda vai ter chance de assistir o vídeo aqui antes de começar a fazer a atividade. É obrigado a assistir? Não, pelo amor de Deus, só se você não assistiu, tá? Tá entendendo? Sim. Mas é porque eu colocando aqui para o aluno ver que tinha um vídeo. Às vezes ele não viu, ninguém contou para ele. Aqui, olha só, pessoal. Essa aqui é de marcar. Ó, escreva os números dos cartões em ordem crescente. Então, você tem os cartões aqui, A, B, C. Você colocar em ordem crescente, beleza? Marque apenas uma única alternativa. Não é isso que eu quero falar, não, que é importante, não. Tá bom? Aqui também, ó, esse aqui caiu. Isso aqui a gente já fez, né? Sim. Ó, então tem muita coisa que eu explico lá que cai aqui, ó. Então, A com I. Então, como é que você vai marcar? Ó? A e I. Você vai marcar assim. Tá entendendo? Uhum. O B, Sim. não sei qual foi. Enfim, eu vou fazer aqui aleatório aqui. Só para passar de fase. É aqui, ó. Essas questões, quando for te colocar a resposta. Então, olha só. Uma fábrica produz garrafas de refrigerantes com capacidade de 0,5 litro, 1 litro e 2 litros. Cada uma delas disponível nos sabores guaraná, limão e laranja. Pergunta: quantas possibilidades de escolha existem para o consumidor que quer levar uma garrafa? Ele quer levar uma garrafa. Ele pode escolher de quantas maneiras possíveis. Olha só o que eu estou colocando aqui. Digite sua resposta usando apenas número. Por exemplo, 43. Então, por exemplo, se você chega aqui e coloca assim, são 43 possibilidades
possibilidades, você vai errar a questão. Tá? Então, é só para colocar o número. Então, lembra que naquela continha da área deu 40, não sei o que, metros quadrados? Entendeu? Não é para colocar metro quadrado, não. É só para colocar o número. Se você colocar qualquer outra coisa, você vai perder a questão. Então, isso é muito importante. Isso aí também tinha nos formulários, nos 3 formulários que o senhor passando passado também tinha. Nos 3 formulários, muita gente errou por causa disso. E tinha nos formulários de inglês também, a professora Amanda fez um escape game. E às vezes o aluno colocava letra maiúscula e errava, porque tinha que ser tudo minúsculo. E estava escrito lá, coloque tudo em letra minúscula, e o aluno não lia. Então tá bem escrito aqui, pessoal, ó. Digite sua resposta usando apenas número. Por exemplo, 43. Estou dizendo que a resposta é 43. Mas você pode usar, por exemplo, aqui 4. Entenderam, pessoal? Todo mundo fala amém aí. Amém. Ô, Glória. Amém. Amém. Para mim, isso era a informação mais importante da aula de hoje. Sempre que tiver lá os formulários, por gentileza, leia as instruções. Quando for de colocar resposta, não vai ter nenhuma que vai ter que colocar letra. É sempre assim. Coloca apenas números. Se eu esqueci de colocar, me corrija. Mas quando for de colocar a resposta, eu só quero um número como resposta. Beleza? Amém. Ficou alguma dúvida? Não. Não. Então, eu posso encerrar a gravação? Pode. Sim. Então, até terça-feira que vem, tá? Lembre-se de sempre estudar o material terça de manhã. Você não precisa estudar matemática segunda, domingo, sábado. Não, você só precisa estudar terça de manhã, assistir a aula à tarde e escolher um dia para você fazer as atividades na semana. Isso é organização, isso é rotina, tá? Isso vai valer Ou pode diferença. fazer no mesmo Coloca a dia à rotina lá noite. no Telegram. À noite também, mas pode ficar cansativo. Oi? Pois não? Coloca a rotina no Telegram, que o senhor disse que ia colocar. Colocar a rotina no Telegram. Tá, eu só vou cancelar aqui a gravação para não ficar muito longo. Um abraço a todos. Beijinho, beijinho. Tchau, Boa tchau. semana, bom final de semana. Com Deus, professor. Falou, gente. Valeu.